Fala rapaziada, o Flamengo ganhou do Juventude nesse domingo. Não é disso exatamente que eu quero falar. O Flamengo jogou bem, não foi um espetáculo, não foi brilhante, mas o Flamengo fez uma partida onde controlou o Juventude basicamente em todo o jogo. Você concorda comigo? Diga aí nos comentários que eu quero saber. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, live todo dia às 5 horas da tarde. Olha só, muita gente aí tem falado sobre o Saul, muita gente tem falado sobre o Carrascal, sobre o Samuel Lino, o Royal, jogadores que chegaram no meio do ano, tá? Eu quero trazer algumas aspas aqui do Felipe Luiz e eu quero saber a sua opinião sobre isso. O que você pensa e eu quero te propor uma reflexão bem legal, tá bom? Olha só, rapaziada, eu quero linkar daqui a pouco o Carrascal com o Saul e você vai entender aonde eu quero chegar. Fechou? Olha só, dá uma olhada aqui nessas aspas aqui do Felipe Luiz. Ontem, depois do jogo, ele foi perguntado sobre o Saul, e ele fala o seguinte: estamos vendo o melhor Saul. Felipe Luiz falando, tá? Talvez o melhor Saul da sua carreira. Isso é mérito dele e do clube de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da sua carreira, é o jogador importantíssimo que ele foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid, mas recuperar o melhor Saul era um desafio e passava por ele. Ele está em um nível altíssimo. Não esperava também que ele fosse jogar hoje com tanta qualidade depois de todo esse esforço, né, de acordar às 4 da manhã e pegar 2 voos e vir para cá. Um jogador diferenciado e tivemos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Essas são as aspas do Felipe Luiz, eu vou deixar na tela para que você possa ler tudo se você quiser, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, rapaziada? O Saul chegou ao Flamengo junto ali mais ou menos com o Carrascal, né, um pouquinho antes. E o Saul, tal qual o Carrascal, tal qual o Samuel Lino, o Emerson Royal, eles vieram da Europa, né? O Carrascal da Rússia, o Saul da Espanha, né, emprestado ao Sevilha na última temporada. O Saul, quando chegou, e vocês vão lembrar aí nas lives de Flamengo, nos programas, muita gente falando: esse cara é um refúgio do Simeone, esse cara tá velho, esse cara não presta mais, esse cara é um jogador que estava lá escanteado na Europa, há 30 anos, está velho. Muita gente falou isso sobre Saul Niguez, certo? E aí eu quero te trazer o seguinte questionamento e eu quero conversar com você sobre. Diga aí nos comentários o que você acha. As pessoas foram taxativas. O Saul é refúgio, o Saul não vai dar certo. O Saul chegou, de fato, e não jogou tão bem, né? Ali aberto pelo lado direito. E era óbvio, gente, que muita gente não considerou o contexto, que é a chegada de um jogador que estava na Europa, ou seja, numa pré-temporada ali, se preparando fisicamente, muito longe do seu auge, e obviamente esse jogador chegando ao Brasil, onde a temporada já estava no seu meio, para a reta final, ele iria pegar aqui tanto adversários quanto companheiros que um nível físico acima do dele, né? Com muito mais tempo de temporada, talvez até no auge físico, e ele ainda começando uma temporada, né? Já que ele vinha da Europa. E muita gente, mesmo analisando esse contexto, foi taxativo. Esse cara é refúgio, esse cara é um velho, não joga nada. E o Saul então começou a jogar bem, jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Vitória, contra o Grêmio, jogou bem novamente contra o Juventude, muito bem, por sinal. Não é exatamente disso que eu quero falar, mas eu quero levantar esse questionamento junto com você, espero que você goste, tá? O Carrascal, rapaziada, jogou pelo Flamengo até o jogo contra o Juventude 71 minutos. 71 minutos, e foi o bastante para muita gente falar, afirmar, decretar: Carrascal é bagre, Carrascal não joga nada, Carrascal é horroroso tecnicamente, Michel, ele não pode jogar no Flamengo. Gente, as pessoas observaram o contexto. Elas cometeram um erro com o Saul. Elas se precipitaram, o taxando de bagre, como muita gente faz por aí, né? O jogador pode jogar 10 jogos bem. Se ele jogou um mal, ele é bagre. E fizeram a mesma coisa com o Carrascal. O Carrascal passou semanas aí agora, e a data FIFA assim também, sendo taxado como bagre por muita gente. E tudo bem, você tem o direito de achar se você quiser, não tem problema. Eu posso achar também que é uma loucura essa sua opinião, e tá tudo certo. Mas muita gente, com 71 minutos até o jogo contra o Juventude, de Carrascal em campo no Flamengo, muita gente se sentiu no direito de falar que ele era um bagre que não prestava. Pois bem, nesse jogo contra o Juventude, Carrascal entra, ajuda, retém bola, dá bons passes e acerta uma excelente assistência, inclusive do modo que eu ouvi jogar no Dinamo Moscou, né? Da esquerda para o meio. E ele inverte essa bola e acha na grande área uma bela assistência. Não estou dizendo que o Carrascal vai ser o Pelé no Flamengo, vai ser o Zico, que vai jogar demais, mas também acho, e quero convidar você a refletir sobre isso, que muita gente, na ansiedade de dizer que o jogador é bagre ou é craque, foi taxativo dizendo que o jogador era bagre com apenas 71 minutos jogados
com a camisa do Flamengo, até o jogo do Juventude. É algo bizarro, gente. A gente precisa observar o contexto de onde esses jogadores vêm, como vinham jogando, qual era o jogo, de fato, a ideia de jogo do time que eles estavam e qual a altura da temporada. Se um jogador vem da Europa e chega em agosto no Brasil, obviamente os seus adversários aqui no Brasil e os seus companheiros também vão estar fisicamente superiores a ele, a esse jogador que veio da Europa, que é o caso do Saúl, do Lino, do Emerson Royal, do próprio Jorginho, né? Então essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Ontem, ou no jogo contra o Juventude, o Carrascal deu uma assistência, tomara que seja a primeira de muitas assistências. Mas será que é correto a gente julgar os jogadores que vêm da Europa ou vêm de outro mercado e de primeira não rendem o que é esperado? O Jorginho rendeu, que legal, a gente está falando de um jogador de um quilate muito acima do Carrascal. Para mim, até acima do Saúl, né? Então esse jogador chegou aqui e praticamente não precisou se adaptar. Agora, o Diego Ribas chegou no Flamengo e foi vaiado na sua primeira temporada. O Everton Ribeiro, quando volta do mundo árabe, após passar alguns anos lá, muita gente falava que com 28 ele já não era mais nada, 27, 28 ele já não era mais nada, já tinha passado do auge. E a gente viu que foi o Everton Ribeiro aqui, inclusive vaiaram o Everton Ribeiro também. O Léo Pereira chegou em 2020 ali com o Mister, com o JJ, e não rende bem em 2020, não rende bem em 21 e não rende bem no início de 22. Vai render bem do meio para o final de 22, né? Então esses são só alguns casos. Luiz Araújo chegou em 23, rendeu bem em 2024. O Pulgar chegou em 22, foi render bem no final de 23. Varela chegou em 22, foi render bem em 24 e 25. Então até quando a gente vai taxar alguém de bagre ou de gênio com 70 minutos em campo, gente? Com um jogo, 2 jogos, entrando ali, entrando aqui. Esse é o convite à reflexão que eu quero te fazer. Pensa bem, diga aí nos comentários qual a sua opinião. Ó, aqui tem live todo dia, 5 horas da tarde. Deixe seu like, se inscreva. Aqui a gente reflete sobre o Flamengo, troca ideia e conversa numa boa sobre tática e as notícias do Mengão todo dia. Fechou? Se inscreva aí, deixe seu like. Tamo junto. Um forte abraço e tchau.